Olá, eu sou a Jéssica e eu vou dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso. Nós decidimos abordar esse assunto avaliando como poderíamos alinhar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU com a principal atividade econômica do nosso país, que está ligada ao agronegócio. Identificamos, então, dentro desse contexto, que a tecnologia seria uma aliada para o processo produtivo desse setor. Dentro da engenharia da sustentabilidade, nós temos mecanismos que são ferramentas importantes para a gente trabalhar a otimização de processos, também otimização de recursos e de preservação do meio ambiente inseridos num contexto de demanda, de consumo que está crescente. E o tema do nosso trabalho é a utilização de drones para controle de pragas na agricultura de milho do estado de São Paulo. Temos como objetivo, então, estudar a aplicação dos drones, um importante elemento que surgiu na indústria 4.0, no agronegócio com menor agressão ao meio ambiente, focado na otimização do tempo. Neste trabalho, nós vamos abordar a utilização dos drones na rotina do campo, principalmente na agricultura do milho. A gente vai descrever os resultados de pesquisas que a gente fez com produtores que já utilizam os drones como pulverizador. E aí, finalmente, a gente vai fazer uma consolidação de tudo isso e a gente vai analisar os efeitos da aplicação dessa tecnologia na produção agrícola. Meu nome é Renato Lima e eu vou falar a parte de justificativa. A motivação para a elaboração do nosso trabalho se deu pelo fato de que a produção sustentável é o segundo dentre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, ou seja, é um tema de bastante relevância no contexto atual. O objetivo de dobrar a produção de alimentos até o ano de 2030 vai demandar a otimização de recursos, porque visa dobrar a capacidade produtiva sem aumentar a área plantada. Por meio deste trabalho, nós queremos trazer à tona o assunto do aumento da produtividade no campo com a preservação do meio ambiente. E para que isso seja possível, a tecnologia é um recurso fundamental. Nesse sentido, a utilização de drones como controle de pragas na agricultura se tornou uma tecnologia bastante promissora. Com o surgimento dos drones, o controle biológico ganhou assertividade, precisão e produtividade. A utilização de drones para o controle de pragas na agricultura de milho no estado de São Paulo apresenta uma série de benefícios que serão mencionados no decorrer desse trabalho e irá ajudar a responder ao seguinte problema: como a tecnologia contribui para uma produção agrícola de maior eficiência? Meu nome é Luiz Ulisses das Neves e estarei falando sobre a metodologia empregada no nosso trabalho. Foi realizadas pesquisas online, usando o nosso Google acadêmico, e tivemos as seguintes palavras-chave que a gente procura nessa pesquisa: a sustentabilidade, indústria 4.0, drones, pulverização, controle de pragas, A metodologia empregada foi com base em referências bibliográficas. O estudo tem como as ferramentas empregadas na indústria 4.0, o ambiente de pesquisa do nosso artigo foi o estado de São Paulo, que é um dos maiores produtores do milho, segundo a Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Tivemos 5 etapas no fluxo metodológico. A primeira parte é o método de pesquisa, usando o estado de São Paulo. A segunda etapa, pesquisa bibliográfica, procuramos abordar os principais temas relacionados a esse estudo, A terceira etapa, fizemos um levantamento de dados, usando também artigos científicos, utilizando os conteúdos de livros sobre a indústria 4.0 e agricultura digital. A quarta etapa, aplicação de dados, A quinta etapa foi o resultado obtidos, Usamos a ferramenta da qualidade, os 5 porquês. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Araújo Souza e vou falar para vocês aqui um pouco sobre o referencial teórico. No nosso referencial teórico aqui, vamos abordar aspectos sobre a cultura do milho, utilização de drones na agricultura, assim como também a utilização de fertilizantes, dentre outros aspectos. Falando um pouco sobre a agricultura 4.0, gente, consiste em que é a quarta revolução. A primeira foi a transição, do caçador-coletor para a agricultura rudimentar.
A segunda revolução é a transição dessa agricultura rudimentar para a agricultura na industrialização. Então a gente já tem os meios mecânicos, né? A gente já tem desenvolvimento de máquinas para utilizar a agricultura. A terceira revolução é essa transição dessa agricultura na industrialização para uma agricultura mais voltada para o lado ecológico, né? Uma agricultura verde. E a quarta, ela preserva também, além dessa questão ecológica, mas também a utilização de meios digitais, né? Utilização da tecnologia aí para auxiliar na produtividade. A agricultura 5.0, pessoal, o Aires, ele tem uma definição bacana, de 2022, que ele diz que a agricultura 5.0 tem como objetivo a eficiência do uso de tecnologias, garantindo as análises de dados, maximizando a produção agrícola. Para isso, são pautados 3 eixos principais: o aumento da qualidade, né? Fala também da segurança alimentar, né? Através de um mercado acessível, então possibilitar que as pessoas tenham acesso ao alimento com valor acessível. E também a questão da redução de desperdício, né? Otimizar os processos do campo a fim de minimizar possíveis desperdícios operacionais. A gente vive num momento em que a população mundial está aumentando e a nossa biocapacidade, a capacidade da terra devolver uma área produtiva, ela meio que está ficando diminuindo. Então a gente tem uma relação inversamente proporcional. Eu sou Gustavo e eu vou falar sobre o panorama da agricultura brasileira. De acordo com a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, metade de toda a exportação do Brasil vem do agronegócio. De 1977 a 2017, ocorreu um aumento na produtividade, passando de 47 para 237 milhões de toneladas, além do crescimento médio por hectare. Na safra de 2016 para 2017, teve um recorde de produção de grãos. Com isso, gerou como grande vantagem a geração de renda e também de emprego, e também para os consumidores finais, a redução do preço, se tornando mais acessível. Para o trabalho apresentado, nós estudamos a cultura do milho, mais especificamente para o estado de São Paulo. O milho é o cereal mais expressivo, que é exportado para mais de 90 países, e nesses últimos 40 anos teve um crescimento de 240%, e a estimativa é para os próximos 10 anos ter um crescimento de ainda 18%. No Brasil, a cultura do milho já era muito conhecida pelos índios, e durante o ciclo do açúcar ganhou notoriedade, e depois da Segunda Grande Guerra Mundial, até os anos 70, teve um crescimento, chegando num pico de produção em 1971. Entre os anos 80 e 90, devido à crise do petróleo e à hiperinflação do Brasil, a economia ficou estagnada, assim como também a produção do cereal. Somente após os anos 90, com a abertura do mercado e com o investimento de multinacionais de biotecnologia, o mercado de sementes, o volume de produção, a área plantada e também o valor da produção voltou a crescer. De acordo com o Conab, em 2023, teve um aumento na safra de 15% com relação a 2022. Então o milho ainda segue como um grande cereal de relevância para o mercado agrícola brasileiro. Em São Paulo, o milho tem uma importância desde a colonização. São Paulo é responsável por 25% da produção do milho. Segundo o IBGE de 2006, no censo agrícola, o valor de produção do estado de São Paulo alcançou 34%. E esse aumento no valor de produção tem como grande aliado o uso da tecnologia do cultivo do milho. O uso de fertilizantes na agricultura surgiu há aproximadamente 100 anos, a partir de uma técnica de retirar o nitrogênio do ar e fundir com hidrogênio, produzindo amoníaco. O amoníaco é uma substância muito tóxica para a fauna e para a flora. De acordo com a UNEP, é prevista a redução de 50% do uso dos resíduos do nitrogênio até 2030, sendo que o Brasil consome cerca de 8% de todo o fertilizante produzido no mundo. Com a utilização dos drones, utilizando menores quantidades do produto em maiores áreas de pulverização
Isso reduz o lançamento de poluentes e também reduz os custos. Meu nome é Vitor Rocha, sou integrante do grupo e da minha parte eu vou falar um pouco aí sobre os drones, suas características e os tipos que tem no mercado. Para iniciar aqui, os drones são equipamentos, né, que eles atendem toda a cadeia produtiva do agronegócio, desde o pequeno produtor até o grande. Então, eles podem ser muito versáteis, muito eficientes ali para o monitoramento de uma propriedade, por exemplo. Então, aqui temos em mãos, né, diversas oportunidades de realização de atividades com drone, ao qual ele só pode ser definido, especificado e programado para realizar tal tarefa. Como, por exemplo, ele tem a capacidade de realizar a medição de áreas para eu definir o tamanho da minha propriedade, da minha área de plantio. Ele consegue realizar o monitoramento das condições de solo e futuramente o desenvolvimento da lavoura. Ele realiza identificação de falhas no plantio, como por exemplo pragas e doenças em potencial que podem impactar a minha plantação. Ele realiza também aplicação de insumos, como por exemplo inseticida, herbicida, que garante a saúde e desenvolvimento da lavoura. Lembrando aqui, né, que nós temos diversos modelos e preços variados dentro do mercado, que seria aí basicamente de 5 até 22 mil reais na média. Então é necessário que seja escolhido aí de uma forma bem criteriosa, principalmente englobando fatores como, né, qual a minha utilização e qual que é a minha finalidade. Nesse caso, né, no nosso trabalho, nós vamos falar especificamente somente da utilização do drone para pulverização de defensivos. Então, tornando o foco aqui para pulverização, nós temos os drones que eles têm a capacidade de sobrevoar regiões complexas, onde sistemas convencionais eles não conseguem atender. Podem gerar alguns impactos, principalmente em algumas culturas em específico. E para iniciar meu processo de pulverização, eu tenho que seguir algumas camadas, alguns steps. Dentre eles, eu tenho que verificar qual que é o tamanho do meu terreno a princípio e qual que é o tipo de cultura que vai receber o fertilizante. Na sequência, é importante que eu também identifique qual que é o meu melhor bico pulverizador, qual a vazão que eu vou ter que utilizar e o tipo de jato, para não ter nenhum tipo de desperdício e conseguir atender a capacidade. O próximo passo seria a preparação da cauda do drone, que vai receber os fertilizantes de fato na concentração e a quantidade correta. E por último, é feito o preparo para o princípio ativo da cauda e todo o plano de voo do drone. Feito isso, todas essas sequências, o drone ele vai estar apto a realizar o seu trabalho. Olá, eu sou Kátia e vou falar um pouquinho sobre a coleta de dados. Para a coleta de dados, nós utilizamos questionários que foi destinado especificamente aí aos produtores rurais que atuam com a lavoura de milho no estado de São Paulo. O questionário ele tinha 8 questões que falavam sobre os detalhes da operação, a aplicabilidade e resultados alcançados. Essa comunicação foi feita com os produtores, através do WhatsApp e o e-mail. E a aplicação ocorreu entre o dia 6 de abril e 25 de abril de 2023. 12 produtores foram convidados a responder o questionário e a gente teve somente adesão de 6 propriedades aí. Nos dados da propriedade, tivemos propriedades com de 6 a 80 hectares e o principal motivo da utilização do drone foi para o controle de praga e o tempo de aplicação foi entre 2 horas e 3 dias, isso dependendo da extensão da propriedade. Os efeitos do uso do drone como vantagem de utilização, a gente teve cerca de 77%, relatando a questão da ausência do amassamento da plantação em comparação aos pulverizadores terrestres. Outro ponto que também foi mencionado foi a facilidade do espalhamento e 33% relataram a redução no consumo de água. Como dificuldades em utilizar o drone,
50% falaram sobre a questão dos ventos que prejudicam a pulverização e os outros 50% não relataram nenhuma desvantagem. Em relação ao custo, os valores para alocação variam entre 80 e 150 reais por hectare e apenas um produtor possuía um drone próprio. Eu vou falar um pouquinho agora aqui sobre a análise dos dados, né? Nós observamos muitos benefícios na pulverização da lavoura com drone, principalmente em comparação com o pulverizador terrestre. E aí a gente conseguiu concluir que os resultados obtidos, eles alcançaram as expectativas dos produtores, trazendo mais vantagem do que desvantagem aos métodos, né? Das vantagens, a gente tem aí a redução do consumo de água, a otimização da pulverização nas propriedades, pois com o drone a gente consegue pulverizar com exatidão aí o local desejado, né? Preservação da plantação contra os amassamentos, em comparação ao pulverizador terrestre, que além aí do amassamento, né, despende mais tempo com a pulverização da plantação. Um outro atrativo aí foi o custo dessa realização da pulverização com drone, que cerca de 30% do valor empregados em equipamentos convencionais de pulverização. Um dos melhores resultados do trabalho com drone foi a gente poder propiciar uma lavoura mais sustentável, né? Onde a gente conseguiu perceber um maior aumento na produtividade com redução de custos. Falar um pouquinho agora aqui da conclusão. Neste trabalho, né, ele foi apresentado aí com o drone como ferramenta de otimização na pulverização de defensivos agrícolas em produções de milho no estado de São Paulo. E foi através de pesquisas bibliográficas e aplicação de questionário que a gente conseguiu aí constatar alguns benefícios. São eles aí: a precisão na aplicação, uma economia de recursos financeiros, otimização do tempo durante a atividade de pulverização, além de promover a sustentabilidade no agronegócio. Concluiu-se aí também como vantagem da utilização do drone para a pulverização de defensivos. Ela está contribuindo aí para os 3 espectros da sustentabilidade: o econômico, com redução de custos; o social, com o aumento da produtividade por hectare; e o ambiental, que a partir da preservação de áreas produtivas, né, com relação aos amassamentos, e além da redução das necessidades, né, de exploração dos territórios de preservação. Outro ponto importante aí da pulverização com drone é a segurança dos trabalhadores, que com a diminuição aí da exposição aos defensivos agrícolas, né, sem contar que esse processo, ele além de trazer a redução dos produtos químicos lançados ao meio ambiente, né, a economia dos produtos e a facilidade da aplicação em zona de difícil acesso, pois a pulverização, né, ela acontece com exatidão na área demarcada, aumentando aí a eficiência da lavoura e consequentemente aí diminuindo os gastos com outros recursos das atividades, né? Pois os drones, eles são capazes de pulverizar apenas as regiões afetadas com pragas, assim, né, reduzindo de uma maneira bem drástica aí o uso dos produtos químicos nas plantações, o que protege além do meio ambiente, o trabalhador e o consumidor final. Por fim, a pulverização com drone é uma excelente ferramenta para o complemento com outros métodos convencionais utilizados. E de uma forma mais sustentável e ecológica, é possível agregar a rotina de trabalho com outros drones capazes de executar outras funções, como demarcação de áreas produtivas, acompanhamento da produção, saúde da lavoura, entre outros benefícios que incorporam o dia a dia no campo. Pois bem, esse foi o nosso trabalho e obrigada!